Geração Sustentável, com Carol Schoenberger. Sustentabilidade é proteger o que já existe de bom, o nosso planeta. Mas você tem feito a sua parte para preservá-lo? Todos nós temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente, pois o planeta é meu, é seu, é de todos nós. E o que você tem feito para protegê-lo? É justamente para lembrar que é papel de todo mundo preservar o meio ambiente que está no ar mais um episódio do podcast Geração Sustentável. Eu sou a Carol Schoenberger e aqui discuto sobre temas importantes ligados à sustentabilidade, para trazer mais consciência e sensibilização ambiental a todos os que nos ouvem, pois somente juntos podemos tornar o planeta um lugar melhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a evolução do movimento social e das gerações de profissionais nas organizações até o ESG. E quem está com a gente neste episódio para falar sobre isso é a Janaína Casini. Ela é consultora em RH pela empresa Ser Humano Gestão de Talentos, da qual ela é proprietária, e também graduada em administração pela UEPG, especialista em educação profissional e tecnológica, mestre em engenharia da produção, especialista em gestão da qualidade. Também é organizadora de e-books Diálogos sobre Inclusão e Inovação. Ela é conselheira sênior do CPCE, do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, e membro técnico do Comitê ESG da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, a ACIPG. A Janaína também atuou como educadora e coordenadora de programas socioeducacionais do sistema FIEP. Ela é representante do Comitê Gestor do PRO-PCD, o Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho dos Campos Gerais. Que currículo, hein? Tudo isso, né? A gente não pode dizer boa tarde, porque a gente não sabe se a pessoa está ouvindo bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, tudo bem, Janaína? Tudo bem, Carol. Muito obrigada pelo convite. Também boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão nos vendo e vai nos ver e nos ouvir, os seus seguidores. Fico muito feliz de poder compartilhar com você, ser uma semente aí no programa que fala sobre sustentabilidade. Poxa, é muito bacana. A gente que agradece, né, a tua presença. Agora, para a gente poder localizar, né, o pessoal, para eles saberem com quem que a gente está conversando, que tal você contar um pouquinho da tua história, né? Quem é a Janaína, qual que foi a tua trajetória até você chegar aqui para a gente poder estar conversando aqui no podcast, né? Sobre a tua especialidade na área social. Tá certo. Bom, então, assim, eu venho de uma família, né, que trabalha com a área social. Então, isso contribui muito com a questão dos nossos valores, né? Então, a minha mãe possui uma instituição de caridade, já vai fazer... Exatamente, a Casa da Sopa, nas imediações do Conjunto Monteiro Lobato, há mais de 40 anos. Né? Então, ela atende as pessoas carentes, né? As pessoas mais necessitadas da região, alimentando-os com sopa, né? E com os produtos que eles recebem. Toda noite? Daí... segunda, quarta e sexta, no período da manhã. Que daí eles tomam um café lá e já levam a sopa. Que legal. Então, assim, eu já convivi a minha adolescência neste meio. Então, eu já participava, eu fui da parte da gestão da Casa da Sopa, a escritura da ata. Eu me lembro que eu fazia a ata, porque tinha que registrar a instituição. Então, eu apoiei nesse sentido. E aí, quando eu entrei na escola, então, participando de movimentos ali, estudantis e tudo mais... Mas foi no trabalho, efetivamente, atuando como profissional da área de educação, que eu me sensibilizei, foquei mais na parte da inclusão, né, da pessoa. Mais ainda, né? Exatamente, da pessoa com deficiência. Então, assim, num dos meus primeiros trabalhos ali, eu trabalhava numa escola de informática e a gente tinha... eu gosto muito de lembrar desse tema específico, que me levou a tudo o que... eu desenvolvi ao longo, né? Então, era uma palestra que a gente ia fazer na CIPG, por sinal, foi na CIPG, me recordo muito bem, e era sobre mercado de trabalho, que é um tema hoje bem atual também, evoluiu bastante,
Acho que ele sempre está em voga, né? Sempre, porque os jovens estão entrando. Exatamente. É um novo método de trabalho, são novos valores. Então, tudo novo. E aí, naquela época, a gente estava orientando esses jovens para as formas que eles poderiam entrar no mercado de trabalho. E numa dessas palestras, eu percebi, né? Eu vi que tinha um jovem cego. E ele estava com o instrumento dele, que eu acho que é o ábaco, né? Ele estava ali. O que eu falava, ele colocava ali e escrevia. E eu, pasme você, e eu fiquei pasmada, que ele fez perguntas para mim. Uma das falas que eu falei foi o seguinte, que eu disse, né? Que era ideal você usar numa entrevista roupas mais... menos chamativas e tal, que o azul representa o equilíbrio, o azul seria o ideal, roupas mais sóbrias, e assim vai, cores mais sóbrias. Aí ele perguntou, mas por que o azul e não outra cor, né? Aí eu falei, o azul representa equilíbrio e tal. Aquilo me chamou muita atenção, então eu fui conversar com ele e de imediatamente esse jovem, né, que é o Leodinaldo, que hoje ele é um pedagogo, ele já me convidou. Por que você não dá aula de informática para nós lá na instituição? Nossa, que bacana. Né? Ele já chegou para isso, porque a dificuldade é encaminhamento no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. E aí eu falei, bom, eu já sei o que é um trabalho voluntário a partir da minha família. Então isso facilitou para mim. Então era só encaixar, conversei com a empresa topou, foi a primeira curso de informática para pessoas cegas, pelo que a gente conhecia. Existia um software, que é o JAWS, e desse software ele fazia o áudio pro jovem. E como diz assim, para você fazer um curso desse, não é você chegar só com uma pastinha na aula, né? Como você disse, precisa de um software especial para que seja adaptado à necessidade da pessoa, né? Não é simplesmente, vou lá hoje fazer isso e pronto, né? Não. E assim, quando você ministra aula de informática, você primeiro explica sobre os equipamentos, né? Então, isso aqui é um mouse, isso aqui é um teclado, isso aqui ele faz isso e tal. E como fazer eles verem isso, né? Então, eu tive que fazer comparações, então eu tive muita ajuda da APADEV, né? A APADEV me acolheu naquele momento, que é a Associação de Pais e Amigos Deficientes Visuais. Eu fiz esse trabalho voluntário lá por um bom tempo. Aí, unindo parte profissional, eu entrei na UTFPR como professora colaboradora nesse tempo. E esse projeto, que era só meu, eu coloquei no papel na UTFPR. Olha que bacana. Vamos chamar os alunos do curso de análise e desenvolvimento de sistemas que eles tinham. Era tecnólogo na época. E eu pensei, acho que não vai ter gente, porque né, uma coisa... É difícil. É difícil mesmo. Eu pensava que só eu, assim, que já tinha conhecimento da área social, já vivia esse ambiente, poderia ser chamado mais, né, ter esse dom. Mas não, nós tivemos, acho que uns 4 ou 5 jovens, se quiserem pesquisar nas redes sociais, acho que tem até hoje o Projeto Vozes. E os jovens foram. Então, eu passei minha experiência para eles, porque eu já tinha fechado 2 turmas lá. E eles tocaram o projeto daí, enquanto eu estive na UTFPR, o Projeto Vozes. Eu me recordo que uma das alunas se tornou profissional efetivo lá da instituição. Nossa, que bacana. Então, se tornou profissão dela. E aí, a gente foi seguindo, né, esse caminho. Então, justo nos meus estudos, né, eu sempre buscando estudar como professora de informática, como professora de gestão, dando aula nas universidades, né? Eu sempre busquei nesse trabalho da inclusão. Foi um aprendizado enorme, né? Porque a gente vem com uma visão de certa coisa, certa situação e realidade, e é outra totalmente diferente. O choque é muito grande? É muito grande, porque todo o seu saber cai por terra. Olha. Todo o seu saber, todo aquele conhecimento que eu tinha de ensinar alguém que enxergava, não era o método correto para ensinar quem não enxergava. Então, eu tive que reaprender, né? E isso é um dos critérios para quem vai trabalhar com o social, tanto indústria, empresas, pessoas, né? Ela se dispor a reaprender a roda. Aquela história, quando você fala empresa, deu um start aqui, né? Geralmente, quando fala-se na parte da empresa, eles dizem assim, nossa, aquilo ali vai ser um problema para a gente. Né? Sempre, então, quando eles têm a obrigatoriedade de ter a pessoa, né,
o portador, um funcionário portador de necessidade especial, alguma coisa, sempre eles vão dizer um problema, mas teria que mudar essa chave, né? Sim. Não é um problema, é uma inovação, é uma coisa nova, é uma coisa boa, né? Que você está trazendo, né, de apoio para uma pessoa que precisa. E isso aí não reflete só nela, mas toda a família, toda a comunidade que está em volta, né? Sim. E eu posso dizer, Carol, que no começo, sim, realmente, se a gente ter esse olhar social, não é um problema. Você está evoluindo a sociedade, você está dando acessibilidade, você está criando acessos. Olha, é infinito. Eu sei que a gente vai falar sobre esse tema, né, um pouquinho mais para frente, mas adiantando, pode ser que no primeiro momento seja, nossa, é um custo eu ter que... É um custo. Mas você não vai fazer esse trabalho de uma rampa, construir uma rampa só para aquela pessoa. É para aquele jovem que torceu o pé e que teve que vir trabalhar. É para aquele diretor da empresa ou proprietário da empresa que acabou quebrando o pé e por conta de não ter uma rampa ele não está conseguindo ir para o trabalho. A grávida, você está fazendo com que ela consiga subir melhor porque a rampa facilita para ela. Os pegadores facilitam, os corrimões facilitam, um banheiro acessível facilita para aquela colaboradora que está grávida, aquele colaborador que está no período aí de aposentadoria ou mais velho, que já está perdendo um pouco a sua visão, né? Então ele precisa ter um acesso melhor. Então não é só para a pessoa que eu tenho que cumprir a cota, né? Mas para todos. Vai muito além. Vai muito além. Vai muito né? além. E a gente evoluiu nesse quesito. Eu peguei muito desse momento da aplicabilidade legal da lei 8.213, né? Ou você insere, ou nós mutamos, né? Então eu peguei esse período. E justamente eu estava fazendo o meu mestrado lá na UTF. Hoje já é outra lei, né? Já Hoje é a lei da inclusão. 13.146 de 2015. Exatamente, que aí mudou a visão de tudo. Então ele é uma... Você pegou a lei, o trabalho teu na lei antiga, né? Exatamente. Foi um desbravamento, né? Um desbravar social. A gente forçou uma evolução aqui nos Campos Gerais, especificamente Ponta Grossa. Nós forçamos isso, né? Junto com as instituições, mas isso voltado no próprio PCD. Então, quando eu entrei na UTFPR como professora colaboradora e já engatei um mestrado, porque a gente, quando é educadora, a gente sempre está buscando estudar, né? Nunca para. E aí, no mestrado, o que falar, né? Inovação, indústria, eu falei, foi difícil, né? Foi trabalhoso você buscar adaptado a uma metodologia de ensino para o jovem estudar. Como é que será que está a relação dele no mercado de trabalho? E aí que eu encontrei com esse grande gap, que é a lei. Aí eu ouvi os empresários, aí eu vi as dificuldades e as dores deles, as dificuldades e as dores das empresas, dos empresários, das instituições que atendem pessoas com deficiência. Então, cada um tinha o seu motivo real, né? E valoroso. Então, eu tenho medo, o empresário, tenho medo de trazer aqui uma pessoa com deficiência, ela se machucar, né? E ela perder mais ainda a visão que ela tem. As minhas máquinas são perigosas, principalmente o lado industrial, né? A indústria que teve mais essa cobrança inicial, porque era comparado, né, a Lei 8.213 é pela quantidade de funcionários, né? Então, quanto mais funcionários, mais a porcentagem de pessoas com deficiência. Preocupação e resistência, acho que falta a visão, né? E aí? O local que eu posso inserir é no ambiente do parque industrial. E aí, será que, né? Será que eu vou conseguir colocar? E se eu colocar surdo? E daí, se tocar a sirene, como é que vai ser? E se eu colocar um cego? Ele vai chegar... Como é que... Então, fica toda... E a aceitação dos colegas de trabalho também. E justamente isso. E aí, nesse inteirinho, né, eu já estava no sistema FIEP, trabalhando no Senai, e lá, todo o sistema S, SESI, Senai, Senac, eles têm que atender o seu cliente, né? Então, Senac Comércio, Senai Indústria, e a indústria já sentia essa dor, e veio até o sistema. Então, olha, nós precisamos de pessoas com deficiência qualificadas para vir trabalhar aqui. Então,
foi criado o PSAI, o Programa Senai de Ações Inclusivas, eu coordenei o PSAI aqui na região. Então, a gente fez parceria com o INSS, fez parcerias com as instituições que atendem pessoas com deficiência, e aí a gente descobriu N formas de você incluir. E a inclusão é possível e é necessária. Ela não é um problema, ela é necessária. Como que seria uma dessas formas, assim? Então... assim, ao longo, o próprio ProPCD, né, o programa de inclusão que nós criamos junto com as instituições que atendem pessoas com deficiência, a Secretaria da Indústria e Comércio, né, de Ponta Grossa na época e tudo mais. Então, era um trabalho em rede. Então, eu acho que esse é o primeiro critério. Você enquanto empresa, né, a gente pensa o RH tem essa dificuldade, né? Você não pode trabalhar sozinho nessa inclusão. Você tem que trabalhar em rede. Então, você vai trabalhar com os seus líderes, com os seus gestores e com as instituições que atendem as pessoas com deficiência. Então, trazer essas instituições, com os especialistas, para o seu negócio, para que eles avaliem o ambiente. Né? Por exemplo, trazer aqui na Rádio V, trazer alguém da PADEV, da Associação de Pais Deficientes Visuais, dos deficientes físicos, né? Dos surdos, e eles testarem, verem o ambiente, como é que é. Você estar aberto para ouvir o que precisa ser melhorado, né? E aí fazer a coisa acontecer, tanto estruturalmente como socialmente, culturalmente dentro da empresa. Como é que eu faço esse trabalho de cultura? É um caminhar em parceria com os seus gestores. Aí sim, é formação de sensibilização. Sensibiliza gestores, sensibilizar no sentido de fazer com que eles comprem a ideia, que não é o RH que vai ter que fazer. O RH vai botar em prática, né? Aquilo a ordem que veio de cima, né? Isso. E o sensibilizar é diferente. O conscientizar do conscientizar. O conscientizar a gente já tem, né? O conhecimento, a sensibilização é o fazer, né? Exatamente. Botar em prática. O Romeu Sasaki, né, que é o nosso pai ali da inclusão, falecido já, ele dizia para nós, né, a gente até conseguiu trazer ele uma vez aqui para os nossos eventos. Ele dizia assim que existem várias formas de colocar uma pessoa com deficiência na indústria, e são vários níveis. Então, o RH, ele insere como? Abrindo a vaga e inserindo. Mas ele não está sendo incluído. Né? O que a diferença de inserir e incluir financeiramente, pensando? O inserir, ele vai sair logo, e você vai ter uma vaga de novo aberta. Você vai ter rotatividade. O incluir é ele como colaborador, pessoa com deficiência, querer trabalhar ali e não querer ir para outra empresa. Então, financeira... Se sentir bem, acolhido. Exatamente. Então, o RH, ele insere, ele integra, ele apresenta para as pessoas, ele apresenta para o gestor, ele auxilia na adaptação do ambiente. Mas quem vai incluir essa pessoa com deficiência no ambiente de trabalho é o gestor dele direto e os seus colegas de trabalho. Então, é um trabalho de sensibilização muito grande, né? E muito grande, mas muito importante. Nossa. Isso. Porque ele vai trazer para a vida dele quantos profissionais, gestores, não gestores. Eu trabalhei com pessoas com deficiência. E o quanto a presença dela me fortaleceu em certas áreas da minha vida que eu não tinha pensado, né? O quanto o trabalho dela fez com que o meu tivesse mais valor. Né? Você se sente sensibilizado. Eu já vi colaboradores assim que se tornaram padrinhos da pessoa com deficiência. E eles se superam a cada dia, né? Sim. Eles são um exemplo pra gente, né? Exatamente, faz a gente superar. Uma forma também do RH, já vou dando as dicas assim também, que a gente tinha como... Isso vem de encontro justamente ao ESG, quando se trabalha o eixo social, né? Então, quando eu me apropriei desse movimento, no início um movimento, né? Mas agora aí você tem todo uma teoria, uma teologia a ser aplicada, né?
Quando ele fala do social, eu falei, nossa, aqui vai acontecer. Vai acontecer a inclusão que precisa ser feita. E eu digo de pessoa com deficiência, pessoas, minorias da sociedade, né? Então, a gente tem outras pessoas que são estigmatizadas, né? Pela sua diferença social. Então, aqui a gente vai conseguir realmente fazer. Então, por isso que eu digo muito que o SG, ele veio de encontro a essa nova geração que está sedenta dessa inclusão mesmo, e dessa diversidade e tudo mais. Uma ideia do RH, assim, que a gente sempre orientava o RH, é olhar para dentro. Como o SG diz, né, nos eixos, ele tem lá 5 critérios. Um dos critérios é fazer, do eixo social, né, é você olhar os seus colaboradores ali, né, quem são. Então, dá uma cara para eles. Quantas mulheres, quantos homens, idades, faixa etária, você conhecê-los. Um levantamento básico, né? Básico, eu tenho que olhar para, né, dentro. E ali você pode descobrir pessoas que já possuem deficiência e não se declararam, porque não sabia que era possível fazer isso, né? Ou por medo, ou por, né? Às vezes o medo de perder uma vaga, a necessidade de estar trabalhando. Exatamente. Fica quietinho, né? Ali você já consegue identificar, poxa, então, se eu tenho uma cota para cumprir, eu já cumpro. Já tá aqui. E eu não sabia. Então, agora eu posso incluir ele melhor aqui dentro, né? E aí, então, esse olhar de fazer essa análise que o próprio ESG vem trazer, orientando ao eixo social. Preciso incluir mais pessoas? Então, aquelas que estão no INSS, na minha empresa, pelo INSS, que estão fazendo a sua reabilitação, ele é uma pessoa com deficiência. A hora que ele termina a reabilitação, ele é certificado, né? E ele tem ali, faz parte, ele é reabilitado, não está escrito pessoa com deficiência, está escrito profissional reabilitado. Isso dentro da Lei 8.213 é o 6º tipo de pessoa com deficiência que se encaixa na cota. Então, eu olho para dentro da minha empresa, eu olho as pessoas que estão ali fazendo a reabilitação, vou acolhê-las, eu cumpro a minha cota e eu faço a minha ação social, né? Eu mostro para os meus colaboradores esse lado humano, né? Esse lado social. Eu estou valorizando as pessoas, né, que não são o padrão daqui, mas que contribuem, né, nas suas especificidades. Eu não me lembro o nome da empresa, acho que nem é bom comentar a empresa, mas eu achei muito legal o marketing dela. Nós trabalhamos com pessoas, daí ele escreveu assim, deficientes, e ele cortou o D e deixou o E maiúsculo. Eficientes. Né? Se toda empresa chegasse nesse olhar, né, eu estou contratando a pessoa pela competência técnica e não por causa da cota, só. Nossa, isso muda muito, né? Já faz toda a diferença. Aí a gente tem uma sociedade inclusiva, né? Aí a gente vai para essa sociedade dessa geração que busca aí a sustentabilidade, porque os jovens estão exigindo isso hoje. Né? Essa nova geração, né, mudou, né? Ela é completamente diferente, né? Que bom. Ela já não aceita o preconceito, ela não aceita certos jargões aí, né? E diz assim, não, eu tô aqui, eu só faço parte dessa sociedade, não é que eu quero ser incluído, eu já estou incluído. É você que tem que ser... Exatamente. Se mexer, é você que tem que se adaptar. Essa nova lei que surgiu em 2015 veio justamente dizer isso. Não é a pessoa que é deficiente e é incapaz de atuar no seu ambiente de trabalho por conta dela. Não, é por conta do seu ambiente. O teu ambiente não está preparado. Então, ele tem que estar. Tem que se adaptar. E aí vem toda aquela lei da arquitetura, da construção civil, que agora tem que ter ambientes acessíveis, né? O desenho universal, que vem... Então, vem tudo de encontro a pensar que aquele ambiente ele tem que ser acessível para todos. Não só para a pessoa, é para todo mundo que um dia vai precisar, porque um dia seremos, né? Ou ficaremos por um período de tempo. A pessoa que quebrou o pé, você vai vir fazer o programa lá, tá com o pé quebrado. Será que tem acessibilidade? Você vai conseguir chegar aqui? Então, porque você vai querer fazer o seu trabalho, né? Você vai querer vir. Já tem um compromisso assumido. Já tem, né? Esse compromisso assumido. É da fala, não vai interferir estar com o pé quebrado aqui. Então, mas será que o ambiente vai estar
universalmente preparado para isso, né? Quem vai sofrer é o ambiente, não você mais, sabe? Antes era a gente que sofria, a pessoa com deficiência que sofria. Então, né, contando essa trajetória, foi assim, foi nos estudos, no mestrado, que eu comecei a ver essa realidade específica. Foi daí através do sistema FIEP, né, da necessidade da indústria, né, de buscar cursos, buscar qualificar profissionais, e daí a gente abriu, surgiu então o próprio ECD, que a gente apoiou, a própria Secretaria da Indústria e Comércio, que buscou isso, então essa parceria. Então, a gente foi evoluindo nesse sentido. Então, lá no próprio sistema FIEP, trabalhando com a parte social, de todas as áreas sociais, né? Então, das pessoas com deficiência, das minorias, né? Que hoje são maiorias. Seria ainda bem. isso. Ainda bem, né? Viu, você comentou aí sobre essa questão social, né? E como que está sendo o impacto disso na empresa? Né? A gente fala aí da questão de mudança de paradigmas, de que ela tem que se adaptar, mas você chegou a ver, assim, esses trabalhos, esses projetos teus, o impacto que a empresa sentia, se existia muita resistência, se houve adesão, ou se, como o pessoal fala às vezes, isso aqui não vai pegar. Você conseguiu sentir isso, mas não na visão do projeto, mas do empresariado em geral? Sim. Tendo uma visão global, assim, não só da inclusão da pessoa com deficiência, mas de todas as ações, desde a primeira revolução industrial, você tem movimentos sociais que vão modificar aquele ambiente de trabalho, né? Então, você tem lá, na primeira revolução industrial, o grupo de trabalhadores que queriam melhores condições de trabalho, né? E aí, na segunda Revolução Industrial, você tem lá as mulheres, você tem a questão da carga horária, você tem o estudo do homem, né, que o homem hoje, nessa época lá, na Segunda Guerra Mundial, os industriais começaram a perceber assim, que não é só a máquina que deixa mais eficiente o trabalho, mas sim o homem, né? Então, o homem não mais visto como máquina, mas o homem que pensa. Então, nesse contexto, vai se evoluindo tanto a economia, a industrialização, a tecnologia e a sociedade junto, não é? No quesito da pessoa com deficiência, né, nesse período de experiência que eu passei, sim, a gente passou por todas as fases. A gente passou para a fase que, não, isso aqui logo vai passar, né? Eu vou cumprir a hora que eu for comunicado, né? Quando surgiu a exigência, agora surgiu a exigência, eu vou cumprir, né? É o que acontece, mas nós também podemos dizer que nós fizemos isso quando surgiu a lei de colocar o cinto de segurança, né? Eu vou colocar quando o policial aparecer, eu coloco. Hoje não, né? Hoje é automático. Hoje não, os nossos filhos, né? Isso eu já ouvi muitos falarem, nossos filhos nem imaginam que o meu pai, né? Que o vô do meu filho, fazia isso. Então, tipo, ele colocava quando parecia um guarda. Hoje, se você não colocar, você fica, meu Deus, tá faltando alguma coisa. Né? A criança, o jovem já, hoje em dia, ele já não concebe entrar num carro e não botar o cinto, né? Então, o que eu falar agora, assim, por exemplo, nesse momento sobre inclusão, talvez esses novos gestores de RH, esses profissionais que estão hoje atuando, não vou achar um absurdo, mas era assim, né? Eu acho que é mais ou menos também como você falou, né? Na época da Revolução Industrial, né? Que não se tinha uma carga horária, tinha condições totalmente insalubres, né? Uhum. Então, hoje em dia, isso aí já não é mais concebível. Não. Né? Você vai dizer assim, olha, eu quero te contratar aqui, você vai trabalhar das 6 da manhã até as 10 da noite, pode ter um tempinho aí para você comer, mas a poluição, o que tem aqui dentro, não dê bola, só continue trabalhando. Aceita? Exato. Não. Quem aceitaria? Não se aceita mais. Não se aceita mais. Então, nem a lei hoje não permite. Que a evolução dessa parte social também seja dessa forma, né? Uhum, exatamente. Então, começou com esses movimentos sociais. As revoluções industriais também vieram com evolução desses movimentos sociais que buscavam melhorias e condições de melhoria de trabalho e assim vai. Então, a questão da inclusão da pessoa, quando eu fiz o estudo para o mestrado,
surgiu, né? Eu criei aquele artigo, eu gostei muito dele, assim, comento, que é o do Colonial Amparo à Sociedade Inclusiva. Então, realmente, a gente amparava muito a pessoa com deficiência. Nós, brasileiros, acolhíamos, diferente de outras sociedades, outras culturas. Nós acolhíamos. Vai ficar comigo. Então, existia esse amparo do próprio governo, né? Em relação a isso. E, com o tempo, esses jovens deficientes, com algum tipo de deficiência, tiveram acesso à escola. Aí foi o boom. Mas não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo. Não a escola para eles, uma escola com eles. Então, é a escola normal que tem que incluir as pessoas. E se você não incluir, você vai ser multado. Então, aí se adapta a metodologia de ensino e eles vão estudando. E mesmo na escola teve muita resistência, né? Uhum. Porque você vê, às vezes, está a criança na escola normal ali, participando tudo, só que não tem a estrutura da escola para dar o apoio, né? Não tem. Tantos e tantos casos que a gente vê lá, a criança ficou no cantinho da sala, davam algum tipo de atividade que não tinha caráter evolutivo para a criança ali, só para dizer que estava ali, né? Agora você já vê um pouquinho essa mudança, né? Sim. Então, Mas, foi através como da diz, escola. É dolorido isso, dolorido. Né? É dolorido. Qualquer mudança, evolução, ela gera dor, né? Porque você tem que mudar aquele status quo teu, né? Então, eu tinha uma professora em sala de aula que já tinha aquele curso de pedagogia e tinha toda uma metodologia ali para ser aplicada. De repente, veio uma nova lei que traz uma criança, um jovem com uma certa deficiência de aprendizado, uma forma diferente de se aprender, né? E essa professora não está preparada, porque a escola dela não ofereceu isso, porque não precisava, né? Não sei hoje como está os cursos de pedagogia, mas não me lembro do meu mestrado, quando eu estudei, não tinha, a pessoa tinha que fazer especialização na área da inclusão, né? Da pessoa, para ela poder trabalhar em escolas especiais. Hoje já não tem elas, as escolas especiais, só para severos, né? Mas para as outras que têm uma certa facilidade de socialização e de produtividade, vai fazer. Né? Pois é. E aí foi essa educação, realmente, como você perguntou, houve essa mudança de movimento, sim, incluir a pessoa no trabalho. Daí esses jovens, eles querem o quê? Eles querem ser úteis. Né? Eles já se sentem felizes de estarem ali, né? Eles querem ser E úteis. eles querem ser úteis. Eu não quero mais só ser amparado, eu quero ser incluído. Né? Então, ele vai buscar cursos, ele vai buscar se formar. Então, a gente tem... hoje, se você olhar para algumas universidades, você tem mestrandos, doutorandos com deficiência fazendo. O própria pessoa que... um dos juízes que participaram da escrita da nova lei, não sei se fala escrita, mas a comissão que participou do desenvolvimento da nova lei, da redação da nova lei, é um juiz paranaense cego. Paulo? Uma coisa. Ricardo Paulo, uma coisa. Cego, porque eu assisti a palestra dele e ele falou que ele teve que desbravar em tudo lá. Ele, né? Mas ele teve pessoas que o acompanhavam, instituições que abriam. Então, quando chega no empresariado, né, esse jovem ele já está com conhecimento hoje técnico, ele já tem o conhecimento para entrar. Antes, não. A indústria fala, eu vou contratar, mas a pessoa não tem ensino médio, ela não tem isso, eu tô aqui. Então, as escolas foram obrigadas a incluir, ensinar para que a empresa pudesse contratar. São fases, né? Se você for ver. São evoluções. Aceitação, o estudo, capacitação, né? Exatamente. E aí, incluí-los. Mas a sensibilização tem que continuar sempre. Tem que ir. Eu me lembro que na época eu comentava que o próprio PCD, uma época ele vai ter que terminar no sentido de sensibilizar, a meta de sensibilizar. Porque aí todo mundo já vai estar sabendo que é normal, que é inclusivo, que tem que ser inclusivo. Que é necessário, né? Que é necessário. Aí você tem uma sociedade inclusiva. E você comentou uma coisa que eu acho que é interessante a gente ver. Você falou sobre movimento social. Se a gente for ver, às vezes existe um certo preconceito quando você fala, eu faço parte de um movimento social, né?
Tem uns que não são muito legais, na verdade não dizer ilegais. O que seria, nesse caso, o movimento social? Porque não é... Às vezes o pessoal populariza, generaliza esse conceito, né? O que seria isso aí? Para a gente poder direcionar. Você é a favor do movimento social, né? Que visa impacto social e melhoria positiva. Da educação. Todo movimento social que amplie a educação do entorno, da onde eu tô, para mim é um movimento social positivo. Então, assim, eu vejo da seguinte forma, até houve várias reuniões, né, com os programas que eu participava dos programas. Então, o que a gente era? A gente era um movimento. Era um grupo de pessoas. Então, a gente entende, o movimento social é um grupo de pessoas que se reúnem por um mesmo fim, que é atender a sua necessidade, né? E a sua necessidade. E essa necessidade causa um impacto social positivo. No caso, seria, por exemplo, o movimento social das pessoas portadores de deficiência. Exatamente. O próprio PCD, o Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É um movimento social. Ele é um movimento. Ele surgiu com esse movimento, né? Essa reunião, a primeira coisa que a gente fez, uma reunião. Quais são os nossos valores? O que a gente deseja? Qual é a nossa meta? Está igual? Teve empresas que saíram, porque não batia com aquela realidade que eles queriam naquele momento. Mas outras ficaram. E aí a gente se uniu e criou o PCD, o Fórum PCD. O primeiro hackathon de acessibilidade do Brasil foi aqui em Ponta Grossa. O primeiro hackathon de acessibilidade do Brasil foi aqui. E aí é o Hackathon Somos. Se pesquisar na internet, tem. E aí as pessoas criaram-se tecnologias para pessoas com deficiência, para tornar a vida delas. Mas eu achei muito interessante do Hackathon, não para a pessoa, mas para a empresa. Uma tecnologia acessível para a empresa conseguir receber, né? E eu me lembro desses trabalhos. Então, para a empresa conseguir receber, então a visão começou a mudar. E aí a nossa missão está sendo cumprida, porque a sensibilização já aconteceu. Né? Agora é só manter a inclusão. A inclusão tem que acontecer. E às vezes o pessoal confunde essa questão, né? Como você disse, tem o movimento que vem a trazer né, o impacto positivo. Isso. Quando é o negativo... Quando é um movimento que trata somente de benefício daquele grupo e não que gera social, então não é movimento social, né? É um movimento de um grupo específico, é uma empresa, não digo uma empresa, mas é uma instituição. Muitas vezes ela é legalizada e muitas vezes não, né? Porque o que ele faz, né, vai de encontro ao código de ética, então não faz. Então a gente tem que tomar cuidado muito com esses movimentos que a gente participa, que a gente... É importante você ver e entender esse movimento. Qual o impacto que ele traz para a sociedade? É positivo ou negativo? É uma evolução? Eu acho que o foco seria isso, né? Ele vai gerar evolução ou não, né? Ele vai gerar evolução ou não? Vai pensar no meu futuro ou para frente? Aí que vem a questão do assistencialismo e a promoção social e a filantropia, né? O que seria, então, a questão do viu? Você colocou aí a ideia, a gente aproveita, né? O que seria essa questão a diferença, né, entre o assistencialismo e a filantropia? Muito bom você perguntar isso, porque o próprio, eu volto ao ESG, no eixo social, ele faz com que a empresa, então, além de olhar para dentro, ela tenha que olhar para fora. Né? Então, eu tenho que olhar para a comunidade em torno e como eu posso auxiliar, apoiar essa comunidade que vai, ao mesmo tempo, me apoiar. É um ciclo, uma economia circular. Então, né, se eu desenvolver os jovens aqui, até teve um exemplo, um grande exemplo, a Cargill, por exemplo, Castro, ela fez um estudo social e criou o programa Geração Futuro. Né? Então, por que os jovens estavam indo embora de Castro? Porque não tinha oportunidade de emprego. Por que não tinha oportunidade? Então, eles chegaram no momento que vamos fazer uma formação para eles, né? Desses jovens. Então, quando a empresa ela tem essa necessidade, o ESG vem a balizar isso e dizer, olha, validar, faça, continue fazendo, né? Ela precisa entender o que é o assistencialismo, a filantropia
e a promoção social. Todos eles têm o seu valor, mas é importante se entender por quê? Porque quando a empresa ela define indicadores sociais dela, ela tem que saber que tais indicadores ele tem um perfil e o outro não. Então, assim, o indicador, o assistencialismo próprio assistir a pessoa naquele momento que ela vive. É assistir a pessoa. Então, eu dar de comer a quem tem fome. Eu costumo dizer, basicamente, que é dar o peixe para comer. A filantropia, então, ela vem com os grandes industriais, né? Então, você tem Rockefeller, aqueles grandes industriais que ficaram podres e ricos, e agora eu vou fazer filantropia. Então, a filantropia é um tipo de assistencialismo macro, né? Então, eu vou distribuir o dinheiro aqui para essa comunidade, para uma alimentação. Então, é como se fosse assim, eu estou dando o peixe, mas eu estou dando a oportunidade de ensinar ele a pescar. De uma forma ampla, então muda-se alguns movimentos aqui de estudo, mais assim voltado para a necessidade daquele industrial, daquela filântropo, essa pessoa que fazia a filantropia. Como acontece com os hospitais filantrópicos. Exatamente. Né? Então, eles vão atender a comunidade daquela situação, né? Daquela situação. De medicina, de saúde ali, né? Exatamente. Todo o tratamento daquela pessoa, né? Então, tem os hospitais filantrópicos. E existe a promoção da saúde. Veja que não é uma evolução. São áreas diferentes, são ações diferentes, né? A promoção social, ela é a longo prazo. Então, ela ensina a pescar. Qual que tem maior valor? Depende do que você deseja. Depende da situação também no momento. Depende da situação. Às vezes você precisa matar a fome para daí, sem fome, aprender a pescar. Né? Aprender a pescar. Então, focando no ESG, quando a organização ela faz esse estudo interno, ele faz esse estudo externo, vê no que ela gostaria de estar contribuindo socialmente, ela tem que entender que isso aqui, se eu fizer assistencialismo, eu estarei atendendo uma necessidade pontual. Plantando a semente, mas não tá, eu preciso germinar. Se eu quero que dali saia profissionais que façam com que a minha organização, que eu consiga captar profissionais dali também, aí eu tenho que fazer um programa social mesmo, né? Dentro da organização. Mas eu posso começar por aqui para ver como que dá, né? Existe uma coisa que às vezes a gente até pergunta, comenta com empresas, né? Vocês estão cumprindo com a parte social da empresa? Sim. Todo ano a gente leva pão numa certa comunidade, né? Ou então a gente leva doce no dia da criança. Fazemos o Natal das crianças. Esse é assistencialismo. Né? Isso é assistencialismo, né? E eu não então a vi empresa isso na ela tem que olhar, né? Exatamente, olha, isso aqui está sendo feito, está sendo cumprido o S, né, do ESG dentro da empresa. Porque muitas vezes até o pessoal fala, né? Vai olhar lá uma comunidade, às vezes vai atender uma comunidade que está do outro lado da cidade, da onde a empresa está instalada, não tem conhecimento da comunidade local, das necessidades, e principalmente dos próprios colaboradores, né? Porque às vezes tem um ali que está precisando, né? E não se vira, né? Não estão os olhos voltados ali, né? Não se volta os olhos para aquela pessoa. Então, a questão social para uma empresa nesse ponto é extremamente importante, né? Sim, com certeza. E pensar, quando a empresa pensa nela como futuro, pensa na sustentabilidade, ela pensa em tecnologia. Então, para que eu me mantenha no mercado, eu tenho que ter a tecnologia necessária, eu tenho que atender as normas, as leis. Então, eu tenho que pensar em governança, né? Tenho que entender as leis. Eu tenho que ter logística reversa, eu tenho que ter responsabilidade com o meio ambiente, porque isso e o meu trabalho impacta nesse meio ambiente. E agora, se eu olho para o social, eu penso longe, porque aí você está evoluindo a sociedade, está apoiando no crescimento social ali desses jovens, por exemplo, e eles provavelmente trabalharão na sua empresa ou consumirão seus produtos, não é? Então, aqui, até em Ponta Grossa não, mas no Paraná nós temos grandes exemplos de melhores empresas para se trabalhar, né? Quantas do Paraná... Tem o ranking, né?
São. E por que ela é melhor para se trabalhar? Porque ela tem os melhores benefícios, tem vários fatores ali. É a melhor tecnologia? Não. É os benefícios, é o relacionamento, é o como a empresa vê, como o trabalhador vê a empresa em relação ao trabalho dela com as pessoas. Como ela se relaciona com as pessoas internas e externas. Né? Então, tudo isso envolve. Inclusive, hoje em dia, eles falam, né? Olha, eu não quero trabalhar nessa empresa porque ela não se adapta a mim. Eu não quero. Principalmente num período pós-pandemia, onde teve uma revolução, né? Nessa questão de empregos, tudo mais. Muita gente descobriu que pode trabalhar em casa. Muita gente descobriu que pode fazer alguma outra coisa que seja saudável para ela. Exatamente. Né? Porque teve muita gente que teve que se reinventar, né? Ah, não tinha o que fazer mais, não podia trabalhar, vou fazer pão, vou vender marmitex, vou virar influencer. Exato. Então, eles descobriram outras maneiras que não aquela situação de rotina, que às vezes não é escravizar, mas prendia a pessoa, né? Hoje em dia não, hoje eles procuram um outro tipo de qualidade. E a empresa, para não perder uma mão de obra muitas vezes extremamente qualificada, vai ter que se adaptar. Né? Ótimo, Carol, você falou exatamente isso. Em relação à pandemia, eu vejo muito isso para minha própria família. Tudo isso que você comentou, eu vejo. Né? Essa pessoa buscando uma melhor qualidade de vida, ela parou nesse período de pandemia e começou a observar, peraí, dinheiro não é tudo. Antes não tinha tempo para pensar. Né? Então, eu preciso pensar o que são minhas prioridades. E, por fim, antes da pandemia, uma gestora de uma grande cooperativa, ela me disse o seguinte: Janaína, o que eu faço quando o meu estagiário, melhor estagiária, pede para sair? Para fazer o TCC dela. Daí eu fiquei olhando, mas por quê? Não, porque você veja bem, quando que eu, na idade dela, tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, na área que ela está trabalhando. E ela vai sair por causa de um TCC. Daí eu falei assim, não é por causa de um TCC, é por causa do propósito dela. Ela tem esse propósito hoje de vida, que era diferente do seu, né, na época. Então, tá aí o grande, e aí é uma pedra que precisa ser lapidada para os líderes, né? Como manter essa geração, né? E é uma geração que não pensa na proposta, né, de trabalho, e sim no propósito que esse trabalho vai trazer para mim. Se você for ver, né, antigamente, digamos, a geração dos nossos pais, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que trabalhar para construir um patrimônio. Sim. Né? Então, para os tinham filhos uns que se matavam, né, para construir o patrimônio para os filhos. A nossa geração, a gente diz, olha, a gente já veio disso, mas é uma geração de transição. A nova geração, eles não se incomodam com o patrimônio. Eles querem o conforto, como você disse, o propósito deles. Eu quero viajar, eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero ir a bons restaurantes, eu quero... Né? Então, eles têm uma visão diferenciada. Exatamente. Tá certo, tá errado? A gente não sabe, é a questão da evolução, né? Mas é uma coisa a se ver. Lógico que tem o jovem que segue com o propósito de construir patrimônio, ótimo, né? Mas é uma geração que está essa é uma realidade que as dia, lideranças hoje vivem, né? Que ela tem lá um perfil de trabalhadores com ela que são de várias gerações. Multigerações no mesmo ambiente de trabalho, aqui mesmo, né? Se você vê, a gente tem gerações diferentes que têm necessidades diferentes, propósitos diferentes. E como essa organização vai atendê-los, né? Por isso que eu volto assim dizer que o SG ele veio muito de encontro, essa parte social, a norma, a PR 2030, veio assim para orientar mesmo essas lideranças de como é um apoio, sabe, de como eles vão balizar essa diversidade de pessoas, de gerações dentro da minha organização. E como tornar eles satisfeitos no ambiente do trabalho e, principalmente, produtivos, vamos dizer assim. Isso que eu ia falar. Né? Produtivos. Então, e não ter mais esse impacto. Meu Deus, ela vai sair por causa do TCC. E qual que seria a solução para ela? Traga o TCC para cá. Traga o TCC. Faça aqui com a gente. Dê um tempo de afastamento. Dê um tempo de afastamento. Que estudo você vai fazer? Que área da empresa a gente podia ganhar a empresa, porque vai ter uma pesquisa. E uma pessoa muito mais dedicada também, né? Porque ela teve a oportunidade de
De manter, ele não precisou sair, não precisou fazer nada. Exatamente. É um diferencial. Então, só para a gente fechar, né? A gente tem uma necessidade hoje de fazer essa inclusão do PCD, né? Na questão prática, você tem visto isso acontecendo mesmo, realmente? Ou ele está sendo apenas uma teoria? Tem que acontecer, né? O E-Social veio aí, daí é facinho de você... A integração tem acontecido, né? E o que é? Trazer essa pessoa para o ambiente de trabalho. A integração, ela vem de culturas das grandes multinacionais. É as multinacionais que traz essa integração, com essa cultura diferenciada, que vem trazer programas internos de inclusão, né? Eu vejo que tem muito caminhar ainda, né? As leis, elas foram atualizadas, né? Existe a questão do BPC também, o benefício, porque antes, no começo, se o jovem, pessoa com deficiência, fosse trabalhar, ele perdia o benefício do governo. Então, isso era muito difícil nessa época da Lei 8.213, você está incluindo. Então, você teria que ter um salário muito melhor e uma questão de segurança, né? Segurança. Então, hoje já não tem isso, já modificou, né? Tem uma mudança nesse sentido, justamente para atender esses medos e anseios. Então, realmente, está mais fácil de se incluir, né? Agora, ver isso na prática, a gente tem que ir nas empresas, no dia a dia, porque é indo no mercado, fazendo treinamento e ver lá que um líder possui alguma deficiência. E é interessante que a empresa faça um diagnóstico, assim como você falou, né? Busque um especialista, faça um diagnóstico para poder saber, né? Aonde que ela vai se incluir e de que maneira ela vai fazer essa inclusão. Exatamente. Não tem uma fórmula. Não tem, assim, uma fórmula, mas existem, assim, várias ideias, vários critérios que você pode utilizar para a sua empresa. Que joia. Jana, muito obrigada. De nada. Uma conversa excelente, né? Muito bom a gente conversar sobre isso. São coisas, assuntos que devem ser discutidos, né, hoje em dia. E muito discutidos e também aplicados. Não adianta só a gente discutir, ficar falando, né? Esses dias eu estava conversando com uma professora que o pessoal sempre fala, vamos fazer pesquisa. Ela disse, não, a pesquisa já existe. Agora a gente tem que pôr em prática. Exatamente. Né? Então isso aí a gente já tem, a lei já existe e tudo, só falta pôr em prática. Exatamente. E se for necessário, procura a pessoa que possa fazer isso aí, né? Exatamente, em Ponta Grossa tem muita gente legal. Fala com a Janaína, me procure, que a gente vai ajudar, sim. Com certeza. Muito obrigada, viu? As portas sempre estão abertas aqui, viu? Se quiser vir de novo, vamos Agradeço imensamente. Parabéns pelo seu belo trabalho. Tá? Muito obrigada. Muito feliz. Gente, e a nossa dica de hoje é o livro Inclusão Social e Diversidade, uma relação necessária, das autoras Ângela Matilde Soares, Maria Lúcia Miranda Afonso e Adolfo Braga Neto. O reconhecimento dos direitos fundamentais na sociedade brasileira abriu um amplo campo de estudos, assim como colocou profundos desafios aos profissionais em áreas diversas. Então, como promover a inclusão social considerando e respeitando a diversidade? Como a diversidade aprofunda a compreensão sobre a inclusão social? Como promover o cotidiano, a cidadania e os direitos humanos? Será preciso construir novos conhecimentos e práticas? Criar novos sentidos e relações? O livro procura contribuir para a reflexão e a ação de todos os envolvidos diante desses desafios. Vale muito a pena a leitura. Os podcasts de sustentabilidade são uma excelente maneira de aprender sobre práticas ecológicas, descobrir soluções para problemas ambientais e se inspirar para agir em prol do planeta. Com convidados especialistas no assunto que oferecem insights valiosos sobre como viver de forma mais sustentável, as conversas podem ser extremamente inspiradoras e motivadoras para quem deseja fazer a diferença no mundo. Proteger o meio ambiente é a nossa obrigação diária e cada um deve fazer a sua parte. Com estas dicas, termino mais este episódio. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais da Rádio T. Até a próxima, pessoal!